Dr. Alexandre de Moraes Ferreira, presidente da Bank Pará, coordenador do CEDER Pará, professor e coordenador de curso de pós-graduação, perito judicial de avaliações e perícias de engenharia, projetista de fundações e estruturas de concreto, diretor do Instituto de Perícias IAP, diretor regional Norte SBAL, de arborização, diretor técnico da AEST, Segurança do Trabalho. Por favor, gostaríamos. Boa tarde a todos. Agradeço a direção do SEBENC, na pessoa do presidente Ladaga, o convite para a gente trazer um pouco do conhecimento que a gente tem da engenharia diagnóstica. É o nosso dia a dia, tá? É o nosso trabalho, trabalhamos com isso. E esse tema está bem interessante, porque uma coisa é a engenharia diagnóstica, o desafio da vistoria predial, na verdade, ele está remetendo para um debate logo depois da palestra, né? Que é algo que está sendo perseguido no Brasil todo, para que se transforme essa vistoria numa obrigatoriedade, que já existe em algumas cidades do Brasil. A engenharia legal ela é dividida em engenharia diagnóstica e de avaliação. Nós vamos falar aqui na diagnóstica, né? A avaliação faz parte da engenharia legal. Na engenharia diagnóstica, claro, eu vou buscar o diagnóstico de algum evento não aceitável na edificação. Já vou estabelecer um prognóstico, posso estabelecer prescrição técnica, e eu vou depender de fazer vistoria, inspeção, posso fazer auditoria, perícias e pode ser feita consultoria. Porque muitas das vezes o profissional ele sabe fazer a vistoria, a inspeção, aponta tudo que que tem problema na edificação, mas ele não tem a expertise de fazer o trabalho de remediação, né? Projeto estrutural de reforço ou outros projetos relacionados à vistoria. Então, o desafio da vistoria predial, eu já começo a falar, me adiantando para o nosso debate daqui a pouco, ele exige uma qualificação do profissional, né? Então, hoje tem muito colega aí que é curioso, ele está precisando de emprego, ele, bom, vou fazer curso de pós-graduação e se mete no mercado. Nos termômetros que eu tenho, em trabalhos meus, na Justiça Federal, às vezes eu sou o quinto a ser chamado. Mas sabe por que os primeiros 4, quando leram o processo, pediram para sair, alegaram uma série de situações. Mas por quê? Se tratava de um processo, para vocês terem uma ideia, de 20 volumes, de 28 volumes, ou seja, era problema sério. Então, como é que o colega é perito se ele foge de um trabalho desse? Então, ele não precisa fugir. Ele esquece que existe uma interdisciplinaridade, né? Então, você vai atrás de uma equipe, vai atrás de outros colegas. Você é o perito líder e você comanda a equipe para fazer o trabalho. Exige planejamento. Esse é um problema sério, porque você tem que fazer uma vistoria preliminar e planejar o que vai ser feito nessa perícia, nesse trabalho. Você tem que ter noção de ensaios não destrutivos ou ensaios destrutivos. Você tem que ver se vai precisar desses trabalhos, ver a abrangência do trabalho, a precificação. Então, se você souber planejar,
determinar toda a abrangência do trabalho, você vai saber ditar o preço corretamente. Se você não fizer uma precificação correta, alguma coisa vai estar errado, algum trabalho você vai deixar de fazer, e o seu laudo não vai ficar correto. Então, a precificação é fundamental. Você fazer um quadro em que orçamento de todo, você vai orçamentar todos os trabalhos, e aqueles que você não fizer, convida um colega, um calculista estrutural, alguém que trabalhe com asfalto. Eu já fiz vistoria de asfalto em prédios residenciais horizontais, né, condomínios. O nosso maior ponto de trabalho, de discussão daqui a pouco, é a obrigatoriedade por lei. Ou seja, que a lei faça com que os condomínios sejam obrigados a fazer as vistorias. Quando eu falo condomínio, quero dizer também que isso vale para o Estado, tá? Os prédios públicos também estão sujeitos dentro dessa lei, nos estados, nos municípios onde já foi aprovada. O orçamento condominial, esse é um problema, que os condomínios vivem apertados, então não há ainda uma reserva, né, para que seja feito exclusivo para essa manutenção, atentar para a saúde da edificação. Esse monstro que está aí é a cidade, né? Demonstra o metabolismo dela. A gente consome muita coisa e distribui, consome água, devolve esgoto, alimento, devolve lixo e assim por diante. Esse é o problema que ocorre dentro da cidade e os condomínios não são diferentes dele. Então, por que eu tenho que ter uma autovistoria? Quer dizer, esse era o correto, né? Cada edificação, cada síndico fazer a vistoria dos seus prédios através de um profissional. Era algo que não precisava nem de lei, né? Que o prédio não pode ir ao engenheiro, o engenheiro tem que ir ao prédio. Então, às vezes, ele está gritando lá com uma infiltração, fissuramento, e ninguém está vendo, né? Só acreditam quando cai um pedaço lá da lajota na cabeça de alguém, ou quase acerta alguém, aí começa a correria para poder corrigir aquele evento. Os exemplos práticos são aqueles que memorizam, né? Ficam na nossa memória, guarda. Esse é o prédio em Belém, tá? Vocês veem ali que o prédio aparece na primeira foto, na segunda ele não aparece mais. Tá? Esse prédio caiu. Então, foi um problema gravíssimo lá. Qual foi a sorte? Houve a intervenção divina. Ele caiu sábado à tarde. Imagine se caísse durante a semana, né? Isso deu uma série de laudos, eventos, procurações. Como houve a morte de umas 3 pessoas, então tem que ir para o Instituto Médico Legal, né? Sai da esfera particular, passei para a esfera estadual. Mas o CREA também fez o seu levantamento, né? Nós até, na época eu era conselheiro, o colega calculista teve a sua punição de ética, e o dono também. O dono é um negócio até engraçado. Quer dizer, parece que é engraçado, mas não é. Pela lei, o dono é o responsável maior. Quando ele contrata um calculista, ele está elegendo aquela pessoa para ser o responsável pelo cálculo, mas ele precisa ser vigiado. Como é que o dono ia vigiar? Simples, a norma manda que prédios de alto porte como aquele deveria ter sido validado o cálculo estrutural. E o cálculo estrutural tinha umas aberrações fantásticas, né? Então, o prédio iria cair com certeza. Eu mesmo, quando vi
passou pela minha mão esse processo, o colega ele cobrou, na época, R$ 3.000 pelo cálculo estrutural. Ou ele estava querendo enganar o CREA, ou se era aquele preço mesmo absurdo, né? Ele estava demonstrando qual profissional ruim ele era. Aqui é um acidente no Rio de Janeiro, né? São fotos da época. Aqui, no levantamento do Distrito Federal, 14 prédios desabaram. Então, são coisas que ceifam vidas, que dão prejuízos, né? Aí, há um levantamento desde o Palace 2 até 2019, o edifício André, em Fortaleza, tem lá o número de mortes, são coisas que modificam a vida da gente, né? Esse é o edifício André, que ele estava em reforma, né? Não teve jeito. Esse é outro prédio em Fortaleza, né, que ele tombou por problema grave de fundação. Vejam nessa foto, lá em cima, o prédio já estava dizendo, eu vou cair. Não acreditaram e ele caiu mesmo. Aí é uma foto interessante, porque é a tragédia anunciada, né? Uma trinca dessa igual magnitude e o cara está lá limpando o piso tranquilamente. Essa aí é a maioria dos prédios nossos, infelizmente, né? Ausência de manutenção. Aí vem infiltração, bolor, doenças graves. Aqui é o item de segurança, porque a imagem ficou um pouco difícil, mas tem um andaime ali meio capenga, tem 2 operários com tábuas ainda, né? Problema de corrosão, infiltração, falta de recobrimento, deteriorização, perda de função. Na maioria das vistorias que eu faço, dos meus trabalhos, é comum, mas muito comum, o recobrimento ser zero. A ferragem está encostada na forma. Então, qualquer umidade vai atacar esse aço. É o caso desse aí. Então, o aço vai... E pior que o condomínio, você entra, a pessoa já costuma ver aquilo, não vê a gravidade que aquele elemento está sofrendo. Aí a pintura, né, descascando, descolando da parede. Isso é comum também nos subsolos, garagem, parece que é uma área que ninguém respeita, né? Os colegas projetistas, construtores, não, sabe? A garagem é segundo plano, então ela pode ficar com infiltração. Aí a outra festa também, né? As antenas de televisão que são colocadas sobre a laje das caixas d'água. Só que essa laje tem uma impermeabilização, né? Essa manta é furada e perde também a função. Outra tragédia, mais infiltração, agora já com o aspecto, né, da formação de bolor. Outra viga de concreto ali, extremamente afetada, e me dói ver que muitas vigas de concreto, então, quando é formação excessiva, trincamento, elas sofrem assim, um processo de maquiamento com argamassa, sabe? Então, é algo doloroso de ver. Aí a falta de recobrimento, né? Essa ferragem da laje totalmente comprometida. Aí é um tubo de esgoto também colocado sem a menor técnica, desplacamento de reboco, e por falta de
de um chapisco prévio, por falta de algum elemento de pintura que dê aderência. Outro ataque da pintura, trincas, né, e desplacamento da cerâmica. Esse é aquele detalhe que eu falei para vocês. Imagina uma cerâmica dessa caindo na cabeça de alguém, de uma criança. Aí o prédio está gritando, ele está dizendo, olha, eu vou cair. Ninguém está acreditando. É um detalhe do desplacamento. Piscina também, com permeabilização já vencida. Outra ferragem deteriorada. E água no subsolo, que é comum, eu já disse. Por que é comum? Normalmente, quando faz os muros de contenção, acham que não precisa fazer permeabilização. Então, eu acho que o colega pega o laudo de sondagem, ele vê, bom, o nível d'água está a 10 metros, não vai atingir aqui, não. Ele esquece que a água de chuva está vindo lá por cima, então ela vai penetrar nessa parede. Muito bem, então, o que a gente tem que fazer? Pesquisar, né? E ir em busca dos problemas que tem na edificação. Tem uma edificação, um exemplo com todos os seus sistemas, subsistemas. Então, por onde deve ser a vistoria? De baixo para cima, de cima para baixo. Então, você tem que vir das fundações à caixa d'água ou da caixa d'água às fundações. Não pode deixar passar nada. Aí reside o problema do preço, né? Para você atender determinadas normativas, que vai ser difícil, não tem como você fazer um tipo de laudo desse. Até as normas de desempenho, acho que tem mais de 600, eu pensei até que era aquele código antigo, né? Mais de 600 vistorias, análises que você tem que fazer. Então, isso tem que ser bem dosado. O que o condomínio faz, ou a edificação? Ele vai chamar o profissional para tratar daquele problema grave que ele tem, né? Então, fazer todo esse trabalho é o ideal, mas vai sair caríssimo. Então, que vejo também nos condomínios, a maioria não tem um plano de manutenção correta, tem o plano de manutenção meia-sola, dado pelos construtores, entendeu? O plano de manutenção é tão engraçado do construtor, me perdoe os construtores que estiverem aqui, mas eu estou falando daqueles mal intencionados. A maioria coloca assim, de vez em quando, diz, olha, mas se não fizer a manutenção, perde a garantia. Então, ele não está te dando um plano de manutenção, ele está te dando um recado, olha, cuidado que você vai perder a garantia. Quando a norma, não é isso que a norma quer. A norma quer que você explique direitinho no manual, explicando através das outras normas, o que o condomínio tem que fazer para manter o prédio inteiro, né? Salvo e continue a melhorar a vida útil da edificação. Então, na engenharia diagnóstica, nós temos a expressão predial, que é, em grosso modo, o check-up da edificação, né? Eu vou em busca das patologias. Que doenças essa edificação tem? Vou atrás das irregularidades. Para isso, eu preciso também, como um bom médico, um bom doutor, pedir a documentação da edificação. Licenças, projetos, ART, né? Bora ver se primeiro ela está dentro dos parâmetros. A maioria não está. Peço também o manual de manutenção das áreas comuns, dos sistemas e equipamentos, e também peço lá para o síndico, ou a quem ele me indicar, que me dê uma cópia das reformas feitas nas unidades privativas. Quando a gente pede esse tipo de coisa, Deus nos acuda, porque cada unidade privativa
se acha eu sou dono do meu apartamento, eu faço o que eu bem entender. Ele esquece de uma coletividade. Ele esquece que o prédio tem uma estrutura que interage com todo mundo. Tem sistemas que interagem com todos, né? O meu tubo de queda, meu tubo de ventilação passa em todos os apartamentos. Então, tem que ter toda essa consciência. Então, o que acontece? A maioria das reformas são feitas na surdina, né? Alguns síndicos não conhecem a normativa que já os obriga, né? Lhes dá autoridade para cobrar ART, cobrar projetos, cobrar uma série de coisas. E ele não pode nem dizer que não sabia, porque como é que o operário entra no prédio? Não é escondido na mala do carro do cliente, né? Ele está passando pela portaria. Então, há uma certa benevolência do síndico nisso aí. Depois, o resultado final é o laudo diagnóstico e você pode ser contratado. Reparem que são duas coisas diferentes. Um é o laudo diagnóstico e outro é o projetos e prescrições de reforço ou correção de patologias, né? Então, uma coisa é o laudo, a outra coisa é, no laudo você vai apontar causas, vai apontar reparo, mas você não explica o que é, não é o escopo do teu trabalho, tá certo? Opa, para trás. Aqui é uma estatística rápida de reclamações, onde aparece maior ali a hidráulica, depois impermeabilização, mas veja, a impermeabilização ela está diretamente ligado ao concreto armado, né? Onde ela penetra, ela vai causar malefício, né? Então, existe o grau de criticidade. Então, as patologias de concreto têm mais críticas, né? É um dado mais perigoso do que uma impermeabilização, embora ela vá afetar a estrutura. Aqui é eu tirei de um trabalho científico, né, aí aparece, sobre parede, dá 60%, aqui está melhor, é manifestação patológica em casas populares, né? Aí é um item de manifestação patológica em alvenarias, né, nas paredes. Falta de prumo deu 63%, deficiência de revestimento 73%. Isso é só um item que eu peguei, tá? Tem muito mais coisa. Isso em casas populares. Patologia nas estruturas. O que acontece? Normalmente, FCK inadequado, módulo de elasticidade que não atende, o módulo de elasticidade ele vai influenciar na flecha, né? Na deformação. Então, eu preciso de um concreto o mais harmônico possível. Por que o módulo de elasticidade do aço é constante? Porque ele é perfeito na sua composição. E no concreto nós não temos essa mesma facilidade, né? Existe um controle tecnológico muito grande. Nínios de concreto, deformação, fissuramento, corrosão das ferragens. Isso aqui, em escolas públicas, nós temos um levantamento feito. Reparem que em paredes, umidade, fissura e outro. Reparem que o item fissuras é o que chama mais atenção. Nas lajes, de novo, a fissura é que chama mais atenção. Quando comparado parede com laje, você vê que, mais uma vez, agora as paredes se demonstram com mais patologia do que a laje. E, no último, ali, a orientação é a orientação
dessas fissuras, diagonal, vertical, horizontal, mapeada. Mas lá na frente a gente vai ver umas telas aí sobre fissura e alvenaria. Classificação da fissura conforme a abertura dela, né? Esse quadro ele é interessante, ou você pode chamar tudo de fissura, né? Mas tenha cuidado quando chamar de rachadura, de não sei o que lá. Se você não tiver medido, você não pode classificar, nem deve, né? Você vai fazer uma afirmação errada. Aí eu estou bem emprestado do professor Paulo Helene, algumas fissuras ocorridas em vigas. Aqui à esquerda são flexões, momento positivo, né? A outra negativo, que dá para ver pelos pilares. Então, o que vai ocorrer numa e noutra? Numa vai ser insuficiência de ferro positivo e no outro ferro negativo. Por que eu coloco essa tela? Porque quando você estiver fazendo o teu laudo, você tem que explicar. Você é um técnico, você é um profissional expert na área. Então, você tem que dizer direitinho o que está ocorrendo, né? Então, a gente pega aí uns laudos que fissura, rachadura, momento é a mesma coisa. Não, eu tenho que identificar direito a causa possível para me poder chegar na remediação. Fissura por cisalhamento, outra por esmagamento do concreto. Fissura de flexão, aí veja, causas prováveis. Deslizamento da armadura longitudinal por falta de aderência. Então, a outra, secagem prematura do concreto. Então, a peça estrutural sempre ela vai dar uma noção para a gente o que ela está sofrendo. E, por identificação, até de gráficos, você pode chegar à causa provável. Mesma coisa em laje. Laje, a maioria, todos eles, a maioria, fora os problemas de flexão, que são gravíssimos, né? Mexe até com a visão da gente, a maioria é corrosão da ferragem, né? Falta de cobrimento. Outros sintomas de fissura em laje. No pilar é mais fácil, né? Quando, em tese, sempre que eu tenho uma fissura inclinada, me remete à fundação. Aquele outro lá em cima, ali entre a viga e o pilar, provavelmente o pilar foi concretado antes, então formou uma junta fria ali. Ali, por insuficiência de estribo, na verdade, o pilar concretado antes foi esse aqui. O outro problema é de adensamento do concreto, né? E aí a nossa corrosão. Concreto permeável, quer dizer, módulo de elasticidade lá embaixo. Ali, à direita, são pilares, tá? Aqui é uma viga esquemática e no outro é pilar. O pilar sempre sofre ação de água, de respingo. Normalmente são pilares de subsolo. Da alvenaria, né, eu tenho essas trincas. Quando a trinca está movimentando pela alvenaria, é a argamassa, que é de baixa qualidade. Mas quando ela corta o tijolo e a argamassa, ambos são de qualidade muito inferior e não estão resistindo a uma provável carga que está causando isso aí. Essa carga da alvenaria vertical, uniforme também. Se a alvenaria não suporta a carga,
é aquele sintoma que a alvenaria, o tijolo não está adequado. Você pode ou retirar a carga, que é difícil, você saber se foi uma carga adicional, ou tratar a fissura com reforço de tela. Essa é uma das mais comuns, né, que as aberturas sempre enfraquecem a alvenaria. Então, nos vértices é onde surgem as trincas. Normalmente é falta de verga e contraverga. Aqui, a estrutura ela teve uma deformação em cima e embaixo, né? Aí, com isso, surgem essas trincas em forma de diagonal próximo dos apoios. Aí, agora, a viga de baixo, a viga de suporte, é que deforma o maior, então causa esse tipo de fissuramento. Essa outra também, agora é a viga superior que está com flexão, demonstra menor capacidade de carga. Veja, sempre colocado lá, causa, relação e anomalia, reparos. Isso é um sentido de laudo, tá? Isso é um dado de laudo que eu coloco. Ali a ocorrência, uma viga em balanço. Em cima e embaixo, elas deformaram, então, ao surgimento de trincas também. Reparo, reforçar a estrutura e validar o projeto, né? Validar o projeto, infelizmente, se vocês verem os projetos que tem aí, é um negócio calamitoso. Recalque diferenciado da fundação, esse aí é mais fácil de saber, porque veja que as trincas partem do pilar, né? Essa aqui, fissura de borda, é onde ela está colada no pilar e na viga, tá? São mecanismos de penetração de água que faz a expansão da alvenaria, depois vem o sol, então aquele efeito de retração e secagem forma esse efeito de borda. Esse tipo de trinca lá em cima está denotando normalmente edificação sem cobertura. Quer aproveitar a laje de cima e não coloca cobertura, não coloca manta, não toma providências de proteção térmica, e ocorre esse tipo de fissuramento. Aí a carga, quando a fissura vertical, parece até que ela está emendando com as setinhas lá das cargas. É porque a alvenaria está com menos resistência do que a carga que ela está sendo solicitada. De novo aí a atuação de carga vertical, se ele encontra aberturas, os vértices, se não tiverem protegidos por verga e contra-verga, vai ocorrer o fissuramento. Essa atuação dessa carga vertical, isso aí é para derrubar muito colega, né? O cara jura que isso aí é fundação. Não é fundação, não. Tá? Isso é uma carga vertical que está ali num vão de porta e fez todo essa configuração. Então, veja a necessidade de estudar direito, né, na tua vistoria. Aliás, a vistoria, uma coisa que eu vejo também errada, colega no seu quadro de composição, ele coloca assim, 4 horas de vistoria. Bom, ou tem uma técnica avançada e nova que eu não conheço, mas eu vou mais 8 vezes no local, fotografo com a facilidade da fotografia digital, eu ponho centenas, milhares de fotografias, porque depois eu vou me sentar no escritório com calma, olhar, aí eu vou ver coisas que eu nem tinha visto aí, opa, dúvida, volto no local. Então, como um colega tem a coragem de dizer 4 horas de vistoria? Então,
não vai fazer coisa que preste. Aqui é o recalque de fundação, esse sim é fundação, né? Que está rebaixamento de aquífero ou alguma obra do lado foi construída muito próximo, aí tem aquele bulbo de pressão, que é essa configuração aí. Essa aqui são fundações excessivamente flexíveis. É aquela fundação de pedreiro, de mestre de obra, né? O cara faz uma fundação quebra-galho, barata, então ele é muito flexível. Ali, como a carga não é uniformemente distribuída, nós aqui fazemos essa correlação, mas quando ela pega uma abertura, ela causa tensão nessa parte de baixo, né? E sofre essa deformação. Eu tenho que ter um ferramental adequado para a minha vistoria. Não posso ir só com a prancheta, a mão e uma máquina fotográfica. Então, a boa norma manda que eu faça um formulário de inspeção antes. Eu vou lá, faço uma vistoria prévia, olho, vejo, estudo o prédio, quantos pavimentos tem, o que ele tem, o que não tem, né? Peço uma planta, aí eu faço previamente o meu formulário de inspeção, que me ajuda muito no meu trabalho. E antes eu vou fazer a verificação e análise da documentação. Era para essas telas estarem invertidas, mas eu deixei de propósito. Então, antes de você fazer a vistoria, você vai pedir os projetos lá do local. E reze para que tenha, porque às vezes não tem. Aí, isso tudo vai impactar no teu preço, porque você vai ter que fazer alguma coisa. É um formulário que a gente usa, infelizmente não dá para ver direito. E aqui é uma relação de documentação que eu peço para o síndico. Ela são 34 itens. A BITS, a RT, projeto, quando a obra começou, o alvará da prefeitura, os habites do Corpo de Bombeiro e assim por diante. Essa é a minha maior arma na vistoria, as vistas, né? A minha vista, ela que vai me fazer captar, porque se eu não tiver uma boa vista, se eu não conseguir enxergar, vou perder tempo. Ressaltando a vista. E as duas pessoas que eu capturei, que são meus netos, né? Não consegui falar com eles, mas está aí o pagamento já pelo uso da imagem. Lanternas, né, de cabeça, lanterna de mão, qualquer tipo de estilete. Essa aqui é uma das maiores que eu uso, olha. Isso aqui ajuda muito no mar. Bem simples. A da cabeça, melhor ainda. Não é anúncio, não, tá? Nem coloquei o fabricante. Isso aqui também é aquelas câmeras de inspeção, né? Você acopla no teu celular, baixa o aplicativo, então tanto pode filmar quanto você pode tirar fotografias através da... É uma coisa bem baratinha isso. O velho e bom nível, né? Nunca deixei de usar o nível de borracha. Ele dá, apesar de toda a tecnologia, ele ainda me ajuda muito. Materiais de proteção, né? Outras ferramentas, o paquímetro digital, e temos também o paquímetro analógico. Tem obras que a gente entra abandonada. Meu amigo, não dá nem para ver, tem que limpar a obra. Aí são caixas de ferramenta, não é aquelas caixas de ferramenta fuleira, me perdoe, que tem colega que usa mais de
R$ 100. Isso aí são caixas de ferramenta adequada para... Até você, quando chega na tua perícia, as pessoas te respeitam, sabe? Que aí vê que o negócio é bacana mesmo. Nível laser, né? Um ali de 1 raio e esse outro de 3 raios. Esses níveis são fantásticos para você verificar nível da viga, nível do chão, a promada de azulejos. Aí o fissurômetro, esse que está com a luz acesa, é um fissurômetro, você olha assim e consegue determinar o tamanho da espessura, né? É algo bem interessante da fissura. Aí o scanner de parede, a gente usa para fazer a pacometria, mas confesso que eu vou passar para um nível maior, com preço 6 vezes mais do que esse, que a gente já sente que tem a necessidade, esse ainda dá um pouquinho de trabalho. É o melhor da Bosch que tem, é o 150, mas tem equipamentos melhores. Usamos também régua para usar coisas verticais, balizas. Aquela coisa redondinha amarela ali é um nível, tá? Quando eu coloco a baliza, esse nível me permite fazer com que ele fique na vertical. Esclerômetro e a bigorna, né? Esclerômetro é uma coisa bem interessante na minha vida. Eu sempre terceirizava a esclerometria. Mas o que é que acontecia? Era mais um colega para me tomar conta. O laudo que vinha era um absurdo de erro. E eu não podia atrelar o meu nome ao nome desse colega. Resultado, hoje nós fazemos a esclerometria, né? Esse é um esclerômetro digital, aquele Smith, o da maior de referência que tem. Está aparecendo aqui para o nosso lado o lado digital. Atrás ele é o analógico, ou seja, quando eu faço a medição digital, o analógico também está registrando. E também tem o aplicativo em que todas essas medições vão para o aplicativo. Tá? Então, é uma coisa fantástica. Onde eu me decidi, isso é comprado na Soloteste, tá? Então, é um produto de qualidade, esse é suíço. Me perdoe falar tudo isso, mas o último colega que foi fazer uma esclerometria para mim, ele tinha um esclerômetro de uma universidade. Quando eu peguei o esclerômetro, ele desmontou todinho. Como ele fazia a esclerometria, eu não sei, né? Quer dizer, aí eu falei para ele, mas tu tem bigorna e tal? Bigorna? Para que bigorna? Então, furadeiras, né? Desde bateria, furadeira de maior precisão, furadeira para atravessar parede. Aí são as 3 furadeiras, máquina fotográfica de precisão com zoom alto, embora hoje eu uso mais um celular cuja função maior é de fotografia. Eu já comprei ele com essa intenção. Isso aí vai numa caixa. Hoje ele está mais no escritório da minha sala, ele fica assim, para quem entra, acha bonito e tal, mas ele não é usado há muito tempo. Estamos entrando na era dos drones, né? Isso me fez lembrar uma vez passada, como é que a gente fazia vistoria de fachada? Através de Jaú, escolhia um pedreiro chamado de Sky. Aí você tinha que mapear toda a fachada, conversar com o Sky, ele batia a fotografia. Olha o sacrifício que era. Agora não, com o drone, ele filma e fotografa, né? E os drones hoje são todos equipados, já superaram todos os problemas que tinham antigamente. Geofone, pouco usamos também, mas muito colega
Pergunta se você tem geofone? Eu digo, tenho. Esse também é bem interessante, né, que a câmara térmica, o importante dele é que você faz as suas tomadas e passa para o computador. Esses app é só papo furado, tá? Não adianta botar no teu celular que ele não vai funcionar. Isso é conversa fiada. Eles juram que é câmera térmica. Como que ele vai transformar o teu celular em câmera térmica? Então, compre uma câmera térmica, é mais barato. Isso aí não é tão caro, não. Está aí a câmera térmica funcionando. Tá? Ali a gente não consegue identificar a infiltração. Aqui a câmera térmica nos permitiu identificar. Referência técnica, lógico, tem que ser a BNT, né? Vieram uma série de normas até chegar na norma de desempenho, que precisa ser muito trabalhada. Tá? A norma de desempenho precisa ser trabalhada, ser melhor explicada. Precursora, a norma de manutenção. Né? Veja, se eu tenho uma norma de manutenção e eu tenho uma relação, né, de legalidade via CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que torna as nossas normas como lei técnica, então o condomínio ele é obrigado a fazer isso. Né? Não é uma intenção. Tem os cenários hoje das reformas, que o síndico diz que começou sem o conhecimento dele, que é difícil ele provar, porque ele está deixando entrar material no prédio, está deixando entrar funcionários operários. A norma agora é uma faca de 2 gumes, porque ela... 5, puxa, eu vou correr. Norma. Bom, essa aqui é a origem da norma de reforma das edificações. O desabamento do edifício Colombo, né? Do edifício Liberdade. Trouxe com ele o Colombo, e ali, entre os dois, tinha uma construção, uma casa de 2 pavimentos. Ali no vermelho, esse desabamento chegou a atingir parte de trás do Teatro Municipal. A partir daí surgiu essa norma, né? Porque foram reformas feitas de maneira escondida, né? Segundo o síndico. Referência bibliográfica, isso tudo são livros meus, tá? Você vê que as fotos são bem... Não deu para caprichar, mas eu tenho uma estante de uns 600 livros, né? Já comprei mais alguns aqui que me interessou. Tem uns que é meia sola, nem adianta comprar, mas tem uns que são referenciados. Esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo. Ministério Público do Pará. Eles querem alugar uma edificação. Podemos alugar, ainda tem gente... Calma lá, seu promotor, vou ter que estudar lá. Né? Aí, são edificações que sofreram incêndio, né? E aqui são fachadas que foram mantidas, porque são tombadas. E o Ministério Público quer preservar, até porque eles fazem esse tipo de coisa. Então, o procurador quer saber se essa parede vai cair ou não vai. Aí eu disse para ele, não, eu preciso fazer os estudos, né? Então, a imagem meia... Não sei se dá para ver a rachadura aqui, olha. Tem uma rachadura, ela começa aqui, olha. Ela já praticamente seccionou tudo isso. O caso 2, vou apresentar rapidamente, ali naqueles círculos, isso é um prédio de uma universidade. Aqui no círculo azul, eles batizaram de auditório. Quando batizaram de auditório, eles tiraram o pilar, que essa é uma estrutura simétrica. Então, veja, numa lá aparece o pilar, noutra não aparece. Então, eu te batizo como auditório e pô, resultado, o prédio sofreu
coisas assim. Tivemos que fazer o levantamento de cargas. Vejam, o projeto estrutural não tinha as cargas dos pilares. Como uma universidade constrói e faz uma licitação dessa, é para ser explicado. Fizemos a validação da fundação, prova de carga, fizemos laudo de sondagem. Olha outra coisa. Repare como o projeto foi colado e copiado. Se você reparar lá nos dois vermelhos, é a mesma sapata, só que desse lado aqui do auditório não tem mais pilar, não tem carga. Como é que o cara mantém a mesma sapata de 2x2? Entendeu? Então, erros assim colossais. Fizemos o reforço da fundação. Olha, isso aqui são os documentos que a gente produziu para lá, tá? Você já está vendo a cópia do print do PDF. Aqui são as marcações que a gente fez da esclerometria, antecedida da pacometria, para me saber onde tinha ferro, para não fazer esclerometria em cima de ferro. Os resultados, já agora, com a nossa logomarca, e uma geral em que eu vejo como estava o concreto existente, não é mais o FCK. Então, foi reforçado o pilar. Reparem que isso aqui, a viga, esse vermelho, são depressões, e lá são as vigotas do forro, né? Totalmente deformada. Então, a face superior da viga era para ela estar bem reta para apoiar essas vigotas. Resultado, a maioria das lajes estavam com flexão. Aí as lajes foram reforçadas. Esse aqui é um fato interessante. Isso aqui é um projeto de reforço de uma viga, de um dos prédios. São 4 prédios lá. Essa é uma, essa aqui é outra. O que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu não entrego projeto de reforço em arquivo aberto. Entendeu? Me forçaram, praticamente disseram que não iam me pagar. E eu disse, eu não, e vou provar porque vocês fizeram aquela barbaridade lá no auditório, é vocês que estão manipulando o projeto. Esse aqui foi uma prova para mim, que num dos reforços, eu aumento a seção da viga. No outro, eu não aumentei a seção da viga. Ela disse, você não esqueceu de aumentar a seção da viga? Aí eu digo, olha, eu não fui pago para dar aula para você, mas eu gosto muito da minha fiscal. Eu disse, numa viga, ela sofreu deflexão, né, pelo concreto ser de baixa qualidade. Na outra, ela sofreu uma deformação de dilatação. Tem uma laje que encostou nela, era para ter sido feita uma dilatação, não foi feito. Então, são coisas diferentes. Entendi. Pois é. Então, veja, esse é o problema técnico. Até na estrutura metálica a gente se meteu para corrigir, tá? Nota técnica são coisas que a gente prepara também para... E aí, fotos de lá do local. Sabe o que é isso aí? Aqui embaixo é a viga, lá em cima é a laje. Olha lá. Dá para ver aqui, olha, eu atravessei até um eletroduto ali, olha, para mostrar que tem uma linha vermelha ali, a gente usando o nível, tá, de laser, de 3 pontas, de 3 raios. Olha a conformação dessa viga aí, lá no apoio. O que esse círculo está me dizendo? Que essa laje fletiu, por isso que ela está cheia de água. Aí é o escopo do trabalho, são 18 itens, para vocês verem que a gente foi contratado. A inspeção predial não substitui os trabalhos de manutenção. Tem que falar isso para os síndicos, né?
Isso aqui eu vou deixar para daqui a pouco, para a nossa mesa redonda, que são a manutenção preventiva, só para... Aqui é um quadro que mostra a periodicidade do que deve ser feito, referência, dúvidas. Obrigado, desculpa a correria. Agradecemos ao engenheiro civil Alexandre de Moraes. Agora nós temos 15 minutos para as perguntas. E quem gostaria de perguntar, por favor? Gostaria de até falar um pouquinho em relação à vistoria em si, né? Como é importante o técnico estar lá para verificar, não ficar fechado a fotos, né? A gente lido muito com avaliação imobiliária, então a gente tem muitos, às vezes, colegas que às vezes deixam de ir recebendo fotos, então a gente fala muito que a importância do nosso trabalho é muito estar presente, estar em loco e saber verificar, porque a foto ela não transmite a realidade de todo o processo. Aí tem... Pode fazer a pergunta. Sou engenheiro Antônio Eulálio, CREA Rio de Janeiro, né? Estão vendo? Desculpe, é o costume. Sou Antônio Eulálio, engenheiro civil, especialista em estrutura e patologia também. O senhor apresentou uma foto do 13 de maio, no edifício Liberdade. O senhor tem alguma hipótese ou chegou a trabalhar nesse projeto, nesse laudo? Porque foi muito polêmico. Havia muita discussão de causa. Isso. Eu fui favorável, na época, pelo CREA Rio de Janeiro, que foi a intervenção do pilar. Porque ele implodiu. Ele só caiu para a direita por causa da caixa de escada e dos elevadores, que era o ponto rígido. Por isso, ele adernou por sentido do municipal. Mas houve colegas até que falaram que era o metrô, 30 anos depois, não pode ser a causa. Falaram que é o acréscimo que foi feito em 1952, de 3 do pavimento, que foi o pilar frontal. Também não pode ser. Fizeram até uma maquete, engenheiro de renome, talvez defendendo o proprietário. Quer dizer, até contra a ética, eu acho, do colega. Porque se ele fosse um pilar frontal, ele cairia para frente da rua. E eu me baseei, quando eu fiz o primeiro depoimento à imprensa, no depoimento do pedreiro que está dentro do elevador, que abriu a porta e viu o esmagamento da parede naquele andar. Ele voltou para o elevador e se salvou, porque ele ficou dentro da caixa do elevador. Foi um pedreiro, esse depoimento. E um que estava no prédio em frente, que estava fumando, chegou na janela e viu o esgarçamento, um clarão, que é o esgarçamento do fio, e deu um curto-circuito no 9º andar, quer dizer, justamente no andar. E isso corroborou quando eu falei de manhã para a imprensa, que era, porque até foi contra o prefeito, que o prefeito falou a primeira vez que foi explosão de gás. E explosão de gás, as pessoas que estariam passando naquele momento sofreriam, sim, com certeza, o deslocamento do ar. E não foi o que aconteceu. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião, se eu tenho algum... E outros colegas, absurdamente, pediram que fossem recolher a amostra do material da Ferrari, como se isso fosse identificar. Depois de um desabamento desse, virou pó. Toda prova de concreto, nada é conclusivo. Certo? Então, e houve também um que falou que as aberturas de janelas para o lado do municipal têm ocasionado outro absurdo. Então, houve muitos comentários absurdos sobre isso. Eu gostaria de ouvir se eu tenho alguma opinião sobre isso. Que a minha opinião foi
rompimento do pilar para abertura do salão, para o curso. Desculpa eu me alongar. Não, o assunto ele tem várias vertentes, vários colegas se meteram, eu não vou seguir nenhum nem outro. Eu prefiro entender que haviam reformas não autorizadas, né? Não haviam um engenheiro tomando conta e, por isso, o prédio caiu, né? Houve essa intervenção, né, que você falou, provavelmente é a mais adequada, mas, infelizmente, foi daí que a norma surgiu para poder os síndicos tomarem conta dessas reformas. Não gosto de fazer vistoria, porque parece que, como eu propus isso no CREA, fui um dos... Depois evoluiu para a lei e tudo, eu não me aproveito. Eticamente não é correto, tá? Eu não vivo disso. Mas eu volto e meio, eu sou chamado também outros problemas. De uma construção da Caixa Econômica, aquele Zilda Arnes, em Niterói, não sei se você acompanhou, aquele prédio foi feito alvenaria estrutural em cima de aterro num Talvec. Olha o absurdo. Aí a Globo me chamou e eu, no estúdio lá, abriram um vídeo de um operário em que uma pá carregadeira estava sustentando a alvenaria do prédio. E tinha um buraco, que foi a vala que arrastou por baixo do prédio, quando houve a chuvarada, levou a... E era fundação direta, baldrame, imagina. Aí eu falei, eu tenho que demolir os 2 prédios. Os 2 prédios foram demolidos. Compreendeu? Eu quero só ilustrar. A palestra foi muito boa. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Boa tarde ao palestrante Alexandre de Moraes. Eu até achei que fosse o ministro, né, quando eu vi o nome rápido assim, né? E a colega mediadora também é engenheira e formada em Direito. Também sou engenheiro formado em Direito, sou lá da Bahia. Sou representante do CREA, né? Nós somos conselheiro regional. Eu tenho uma empresa de engenharia diagnóstica, né, na área de solos, concreto e asfalto. Fiquei feliz quando você citou o nome de um dos meus fornecedores, a Solo Teste. A minha dúvida, Alexandre, é o seguinte: quando a gente, via de regra, é contratado para fazer consultoria nas obras, os colegas, muitas das vezes, acham que a esclerometria, né, é o manjar dos deuses, mas no controle tecnológico, ele apenas, no meu entender, mais um atributo para você fazer a engenharia diagnóstica daquela peça de concreto. E, então, reforçando que o controle tecnológico não é dispensável, né? O esclerômetro, que mede a dureza superficial, você até citou aí, que você usa tanto o digital quanto o analógico, né, até para fazer uma contraprova, né? Precisa também, como você bem citou, se livrar das áreas de ferragem, porque vai dar uma medida que não é a correta, né? E essas coisas que a gente tem aquelas quedas de braço com a engenharia, porque quando a gente apresenta o resultado, a gente está para apresentar o status encontrado, né? E é uma das coisas que a gente tem enfrentado, porque a engenharia hoje judicializou demais, né, essa parte de inspeção predial, né? Quando a gente vê colegas que está defendendo, no caso, a parte que executou a obra, né? Muitas das vezes o juiz, o assistente jurídico que está mediando, a gente é contratado, às vezes, para fazer aquela contraprova. E eu acho que a gente não pode entrar nessa seara de estar interferindo em laudos de colegas, né? Ou seja, você tem um colega e o outro está contrapondo o seu colega, entendeu? Eu queria ver a sua posição com relação a isso, Alexandre.
Olha, é uma situação delicada, né? Mas veja, quando você está numa lide, tem o perito do juiz e os assistentes das partes, né? Eu, normalmente, aquilo que eu encontro errado, eu falo, só que eu uso um português elegante e tal, né? Como o advogado fala, o nobre colega, quer dizer, ele está chamando de seu filho da mãe, né? O nobre colega equivocou-se, esqueceu de citar a norma tal, ou que a norma tal não tem mais validade, tá? Entendeu? Mas eu não posso me furtar, porque o meu princípio como profissional nessa área é com a verdade. Quando eu sou contratado, eu digo logo para o contratante, digo, olha, o meu compromisso com a verdade. Se você quiser resultados, você escolheu o cara errado. Mas eu digo logo na mesma hora, sabe? Seja perícia, seja avaliação. Mas o que tiver errado, infelizmente, tem que apontar. Agradecemos ao senhor doutor Alexandre de Moraes Ferreira, engenheiro Ferreira, por favor. Ferreira, engenheiro civil e arquiteto. Muito obrigada pela palestra. Obrigado. Entregamos aqui o certificado da ABENC